Olá pessoal, vamos à aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e hoje nós vamos falar do sistema de numeração. Nas aulas anteriores a gente aprendeu o jogo Nunca 10 ao contrário e nós vamos relembrar o jogo e analisar algumas situações que podem acontecer. Então, no jogo Nunca 10 ao contrário, a gente precisa, para jogar, do material dourado. Ou, se você não tiver o material dourado, você pode fazer o desenho de cubinhos, tirinhas e uma placa para poder jogar. Cada jogador vai precisar de pelo menos 20 cubinhos, 20 barrinhas de dezena e uma placa. Também vai precisar de 2 dados, que é como a gente vai obter a pontuação, e uma folha em branco para desenhar um quadro, como esse modelo aqui, onde você vai colocar o material que está registrando os seus pontos. O jogo é para 3 pessoas, então convide 2 colegas ou 2 pessoas da família para jogar com você, tá? O jogador que está na vez cada jogador primeiro vai colocar os cubinhos, as barras e as placas no centro da mesa e cada jogador vai receber uma placa assim que representa 100 unidades e vai colocar no seu quadro de marcação. O participante que tiver na vez de jogar vai lançar os 2 dados e vai somar os pontos que foram registrados na face do dado e vai tirar daqui da sua pontuação, que é 100, tirar a quantidade que foi sorteada a cada vez que for jogar. Então, por exemplo, se na primeira jogada ele tirou 5, ele vai ter que tirar 5 unidades daqui. Para fazer essa retirada, ele vai ter que trocar a placa por 10 barrinhas de dezena, que representam o que ele tinha, a mesma quantidade que ele tinha no começo do jogo, tá? Mas aqui ele ainda não pode tirar 5 unidades. Então, ele vai trocar uma dessas barrinhas por 10 cubinhos. Aqui eu tenho 5, faltam 2. Então, ele trocou uma barrinha por 10 cubinhos. Agora, ele pode tirar as 5 unidades. Ele tira as 5 unidades, ficou com 9 barrinhas que representam 90 e mais 5. Então, ele ficou com 95. Aí, a vez do outro jogador jogar, o terceiro jogador jogar, sempre todo mundo vai tirando a quantidade que sorteou nos dados. Quando chegar a minha vez de novo, eu vou lançar os dados e vamos dizer que eu tirei 2 mais 1, 3. Então, eu vou tirar mais 3 e colocar lá. Se eu não tiver como retirar, eu faço uma troca para poder retirar. Quem vai ganhar o jogo? Aquele que conseguir primeiro eliminar todas as suas peças de material dourado. Agora vamos ver algumas situações do jogo. Na partida a seguir de Nunca 10 ao contrário, quem está em primeiro, em segundo e em terceiro lugar? Lembre-se que quem está vencendo é aquele que tem a menor quantidade de peças. O Carlos tem 4 barrinhas de uma dezena e 6 unidades, então o Carlos tem 46. A Ana tem 5 barrinhas de 10 e mais uma unidade. Então, ela tem 51. E o Pedro tem 7 barrinhas de dezena. Então, ele tem 70. Quem está mais perto de ficar sem peça nenhuma é o Carlos, porque ele está na frente, ele já eliminou o maior número de unidades. Agora observe nos dados nos quadros à esquerda a quantidade de peças de cada jogador e nos dados os pontos que eles tiraram na última rodada. Nós vamos fazer no registro desse quadro quantas pecinhas sobraram, a quantidade que sobrou depois dessa rodada. Então, o Carlos nessa rodada tinha uma dezena e 7 unidades. O Carlos aqui tinha 17. Ele tirou nos dados
4 mais 2, 6. Então, ele teve que descartar 6 cubinhos. Como ele tinha 7, ele ficou só com 1. E a barrinha ele não precisou mexer. Então, o Carlos ficou com uma barrinha e um cubinho. A Ana, nessa rodada, ela tinha 2 barrinhas e 5 cubinhos. Isso significa que ela tinha 25. Ela tirou nessa rodada 6 mais 3, 9. Então, ela precisa devolver 5 cubinhos. Só que ela só tem 5. Ela tem que pegar uma barrinha, trocar por 10 unidades, para daí poder tirar 9. Se ela tirar os 9 dessa troca que ela fez, ainda vai sobrar uma. Então, ela vai ficar com uma barrinha, só porque a outra ela trocou, e 6 cubinhos, porque ela tinha 5 e sobrou um cubinho da troca. Então, ela ficou com 16, tá? A pontuação, né? E o Pedro? O Pedro tinha uma placa, e daí ele teve que... A pontuação dele foi 5, exatamente o que eu contei antes. Então, ele troca essa placa por 10 barrinhas e troca uma das barrinhas por 10 cubinhos e tira 5 cubinhos. Então, o Pedro fica com 9 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 barrinhas e 5 cubinhos, porque ele tirou 5 na pontuação, sobraram 5. Então, o Pedro fica com 95. Ele tinha 100 e ficou com 95. Marcos resolveu brincar de nunca 10 ao contrário, começando com um cubo. Em vez de começar com uma placa, ele começou com o cubo. Ele vai ter que jogar até eliminar todas essas pecinhas. Utilizando o seu material dourado, faça as trocas necessárias e represente a quantidade de cubinhos de Marcos. Então, na primeira jogada, ele tinha 1000 e ele tirou 11. Então, ele precisa trocar para poder tirar 11 cubinhos. Então, ele tinha 1000. A primeira troca que ele fez foi trocar esse 1000 por 10 placas de centena. Então, o 1000 ele trocou. Agora fica mais fácil. Só que ele ainda não pode tirar 11 daqui. Então, ele vai pegar uma placa e trocar por 10 dezenas. Agora, ele tem, ó, aqui eu tenho mesmo que uma placa, ó. Vou arrumar bonitinho aqui. Ó, ele trocou uma placa por 10 dezenas. Será que ele já consegue tirar 11, que foi que ele tirou a pontuação? Não, porque ele não tem um cubinho. Então, ele vai trocar as dezenas aqui por 10. Uma dezena vai trocar por 10 unidades. E agora sim ele pode tirar 11. Como que ele vai tirar 11? Ele pode tirar uma dezena e uma unidade que representam 11. O que sobrou? 9 placas de uma centena, 8 placas de dezena e 9 cubinhos. Isso significa 989. Então, ele ficou com cubo grande, 0, placas 9, barras 8 e cubinhos 9. O que representa isso? Então, 9 centenas,
8 dezenas e 9 unidades, ou o número 898. Escreva a quantidade de pontos do Marcos por extenso. Então, eu só vou escrever aqui a parte, o resultado final, que é 898, e por extenso é 898. Então, na aula de hoje nós analisamos algumas situações do jogo Nunca 10 ao contrário que utilizam material dourado. Até a próxima aula.